Amém? Amém, amém, amém. Rapaziada, análise da paixão de Cristo. Do Peter. Porque Jesus carrega a Do Peter. cruz inteira e os outros condenados levam só uma parte. Vem comigo que você vai mergulhar como nunca nessa história. Eu trouxe referências históricas, filosóficas, bíblicas. Ateus! Saiam da live! A gente vai ver esse filme do mesmo jeito depois dessa mega análise. Vamos lá. Inês Tranks, Peter aqui. A Paixão de Cristo é um clássico da época da Páscoa, né? Desde 2004, esse filme dá o que falar, principalmente nessa época. Muita gente não sabe, mas ele foi um filme independente, custou 30 milhões de dólares e rebotou mais 600 Do início, Léo. Ué, boy, tá no início. milhões de dólares na época do lançamento. Tipo, foi um sucesso estrondoso. Tanto que virou o filme mais bem sucedido de língua não inglesa. Então, pra completar teu clima de Páscoa, vamos conferir esse filme de perto, de um jeito que você nunca viu, sabe? Com referências, easter eggs e curiosidades surpreendentes que vão fazer você pirar e entender ainda mais toda essa história. Te dá referência. Eu queria fazer um disclaimerzinho que esse vídeo independe de religião, ok? É uma análise técnica sobre a história do filme, referências, fontes, Massa. etc. Vamos lá? Então, antes Eu assisti esse filme só quando eu era criancinha. Eu era pequenininho. de começar, eu queria muito que você 3 horas de filme, né? pudesse dar um like. Assisti quando era miudinho. Eu lembro que meu pai, ele chegou em casa com a fita de A Paixão de Cristo e a fita do Rei Leão. Comentasse aqui embaixo o que você achou desse filme. Desse uma sugestão também nos comentários pra gente trazer outro filme, outra série dentro desse quadro Mega Análise. E muito obrigado por fazer parte disso. Vamos lá? Vamos começar pelo objetivo do filme. A Paixão de Cristo, Mel Gibson, acompanha as últimas horas da vida de Jesus Cristo, mostrando a condenação até a morte. Tade. E para isso, Mel Gibson e a equipe dele fizeram questão de garantir uma prisão histórica e bíblica na produção desse filme. Eles consultaram teólogos, historiadores especialistas em línguas antigas para garantir a autenticidade em cada detalhe. Bom, o roteiro da Paixão de Cristo se baseia na Bíblia, claro. Também no Qual tu livro gostou Toda mais? Nossa Paixão Leão é mais entretenimento, né, boy? de Nosso Senhor Jesus Cristo foi escrito pela beata alemã Anne Catherine Emmerich no Ah, é baseado num livro. século XIX. Ela tinha Até Safai é criança, mano. Mas é mais entretenimento, cara. Esse filme aqui tu assistiu 1, 2, 3 vezes assim na tua vida, porque o filme é forte, é pesado, tá? Rei Leão dá pra assistir toda semana. visões detalhadas da vida de Jesus, como por exemplo o nascimento e a morte dele. E ela registrou tudo e foi com base nos relatos dessas visões que o Mel Gibson estruturou o filme. Então, bora dar play nesse filme. A profecia. O filme começa com uma citação do Antigo Testamento que diz assim: ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. Pelas suas feridas fomos curados. Bom, essa frase saiu do livro do profeta Isaías na Bíblia, mais especificamente no capítulo 53, que é chamado de Cânticos dos Servos. Nessa parte da fala, o servo de Deus intercede pelos outros, suportando as punições e aflições no lugar deles. E no final, ele é recompensado sendo exaltado. E por causa das referências dele aos sofrimentos do servo, muitos estudos mostram que esse cântico seria uma profecia que se referia a Jesus, que só ia nascer mais 700 anos depois desse texto escrito. E não dá para esquecer, claro, da Bíblia, né? E não deve existir muitos livros mais cheios de simbolismo do que a Bíblia. Então bora que eu vou traduzir um monte deles para você a partir de agora. Getsemane. De cara a gente já vê Jesus orando no jardim, que é chamado de Getsemane. Já começa aí já. Essas árvores aí são oliveiras, árvores de azeitonas. E esse jardim existe até hoje com algumas das oliveiras mais antigas do mundo. Quem vai para Jerusalém hoje em dia pode ir lá visitar esse jardim que ainda existe e ver as oliveiras milenares. Você sabia dessa? Bom, continuando, essa cena acontece na noite de quinta-feira, entre as 9 e 10 da noite, logo depois da última ceia. Jesus está lá orando e ele pede para Deus, se puder, afastar o cálice dele, igual é contado no Evangelho de Mateus. O cálice aqui é uma metáfora para o sofrimento que ele vai enfrentar. Beber do cálice seria aceitar o sofrimento. Já afastar o cálice seria poder não passar por tudo aquilo. E como ele sabe que a hora está chegando, ele já estava antecipando uma agonia física gigante. Claro, tinha muito medo da dor física, né? Como qualquer pessoa teria se soubesse. Pelo amor de Deus, sim. Ele teve ansiedade, assim como qualquer um teria. Mas o fardo espiritual que ele estava prestes a carregar era maior ainda. Isso porque, como explica Paulo em Coríntios 2, Jesus não conhecia o pecado. E de repente, ele teria que carregar o resto de todos os pecados do mundo com ele. Mas nota uma coisa, a oração de Jesus não terminou com um pedido para que o cálice passasse. Ele pede para ser liberado dessa, mas que no fim a vontade de Deus prevalecesse sobre a dele, que fosse como Deus quisesse, não a dele. Essa frase revela que Jesus foi obediente a Deus até o fim, custe o que custar. Enquanto Jesus rezava, os discípulos Pedro, Tiago e João dormiram debaixo de uma árvore. E Jesus vai até eles e fala para eles vigiarem e orarem, como é explicado no Evangelho de Mateus. Vigiar e orar é uma lição.
não é para eles vigiarem para proteger Jesus, né? Até porque ele já tinha decidido ser obediente. Então, se tivesse perigo, ele não ia fugir, concorda? Isso foi dito, então, mais no sentido de que eles ficassem, né, atentos ao que Deus ia pedir. Tanto que quando os guardas vêm, dali para frente, ele vai falar, né? A traição. Enquanto isso estava rolando no jardim, outro discípulo, Judas, estava lá negociando com o Caifás. Esse cara era o sumo sacerdote dos judeus em Jerusalém. Ele faz parte do grupo dos fariseus, né? Cara, como é que o cara troca, bicho? Não, é bizarro pensar nessa traição. Imagina, velho. Tu tem um cara que tu anda com um cara te escolheu. O Filho de Deus te escolheu. Milagres, vários milagres já aconteceu. E ele chega, ei, me dê aí 30 moedas de prata. Uma das ramificações judaicas que surgiu uns 150 anos antes de Cristo. Um detalhe importante para entender o contexto de tudo que acontece com Jesus é que os fariseus tinham duas fontes de leis. A lei escrita, que é a Torá, que é basicamente o Antigo Testamento da Bíblia. Cara, tem que ser muito otário, bicho. É bizarro pensar como é que pode, mano. Principalmente sobre a pureza das coisas. E é por causa dessa tradição que eles se escandalizaram com as coisas que Jesus fazia, né? Como, por exemplo, ter contato com pessoas doentes, que tiravam a pureza que tinha que ser. 30 moedas valia muito nessa época. Cara, tem um homem na tua frente que faz milagre. Faz cego andar. Ou faz cego enxergar. Faz aleijado andar. Traz os mortos de volta à vida. Ele tá garantindo pra gente praticamente a vida eterna no paraíso. E como é que eu vou trocar isso por moeda, boy? E por essas e outras eles encrencaram com Jesus e passaram a considerar ele um risco enorme para a religião, já que ele estava muito popularizado. Não tem dinheiro que pagasse não, isso não. Em troca de 30 moedas de prata. E esse é um preço bem simbólico. Na própria Bíblia, né, no livro de Ezequiel, eu já vi, né, o valor de um escravo era de exatas 30 moedas de prata. Bom, o acordo foi fechado e um fariseu joga uma bolsinha com as 30 moedas para Judas. Mas olha os detalhes de como essa cena foi construída. Ele joga a bolsinha de longe e quando ela bate na mão do Judas, as moedas caem e ele se abaixa para catar as moedas do chão. Essa cena é incômoda. Muita gente nunca parou para refletir o porquê. Os fariseus veem Judas como um cara inferior, né, já que ele e os outros seguidores de Jesus não obedeciam às leis rígidas que eles acreditavam. Existe nessa cena aí um tom pesado, como se Judas fosse um animal, sabe? No pior sentido da coisa. Por isso eles conversam de longe, jogam o pagamento de longe e no fim Judas está no chão, como um animal que come os restos no meio da rua, né? E hoje? Os fariseus olham em desprezo para ele. Por isso que a cena incomoda. Não existe. Fora que aí ele ainda traiu, né? O mestre dele. Dignidade em Judas nessa cena. Isso constrói uma camada muito densa para esse personagem. Bom, no final dessa cena, os soldados se aproximam dele e olham ele de cima para baixo, para reforçar a superioridade que eles sentiam em relação a Judas. E eles perguntam onde Jesus está. E dessa forma, essa cena termina deixando subentendido o que a gente já sabe. O Judas vai levar pessoalmente soldados até Jesus. Ah, é. Ela ainda fala, né, mano? Quem eu beijar, ele é Jesus. Ele ainda tá... Ela ainda queria dizer que ele não fez nada, pô. Terror total. De volta no jardim, os apóstolos encontram Jesus rezando totalmente apavorado. Quem já teve crise de ansiedade sabe mais ou menos o que ele devia estar passando ali, né? Bom, muita gente notou, mas nessa hora tem muitas sujeirinhas no rosto. Meu irmão, fica ansioso. Ah, no outro dia eu vou numa festa. Eu já fiquei, eita porra. Eita, e já dá. Não é ansiedade ruim, né? Mas tipo, vai chegar, tá chega. Eita, tá chega. Imagina tu sabendo que tu vai. O maior sofrimento que tu vai passar na tua vida. No pescoço de Jesus. Tem gente que acha que é sujeira, mas não é. Na Bíblia está explicando no Evangelho de Lucas. Quando Jesus entrou em estado de agonia, ele começou a transpirar sangue. Para quem não sabe, né, suar sangue é possível, e a ciência explica. O nome dessa condição é hematidrose, e ela é uma doença muito rara que pode aparecer em 1 a cada 10 milhões de pessoas. E só acontece se essa pessoa passar por uma situação absurdamente extrema de estresse, sofrimento ou medo descomunal. Além disso, a hemorragia que sai pela pele deixa a pessoa mais sensível ao toque. Ela pode sentir dores fortes se alguém encostar de leve nessas áreas. Agora você pensa, se a surra que Jesus tomou depois já é ser insana, dolorida, imagina depois de ter suado sangue e ficado com essa sensibilidade toda na pele. Pois é, com essa informação parece porra! Capiroto! Bom, não bastasse medo de tudo que estava por vir, né? Afinal, além de ser Deus para saber de tudo, Jesus também era um homem para sentir dor pra caramba, né? Ainda vem o capiroto atormentar esse momento para tentar bagunçar os pensamentos dele. Eu não teria coragem, não. Não, mas é porque Jesus foi forte, tá ligado? Porque quando a gente olha pra Jesus e fala, não, Jesus é Deus.
naquele momento ali é humano, tá ligado? É um humano. Todos esses sentimentos que ele sentia são o que a gente sente. Pô. Que nesse filme, Todos os sentimentos ali sentidos seria como se fosse eu. o diabo não é nada que a gente imagina no senso comum. Não tem nada de chifre, rabo, cara vermelha, nem nada disso. Ele é um cara com rosto delicado e quem interpretou esse personagem foi uma mulher. A atriz e modelo Rosalinda Calentano. E essa escolha de cor catinoso, com essa figura delicada, sem sobrancelhas, faz uma certa conexão à origem de Lúcifer, que era o mais bonito de todos os anjos. E claro, né, com a tradição de que os anjos não têm sexo. Então ficou essa figura andrógena aí. Já a capa preta que ele usa se refere à decadência, literalmente, porque ele é um dos anjos caídos. Voltando pra cena, Jesus ignora o tinhoso e continua rezando, se joga no chão para continuar rezando, pedindo força para passar por aquilo tudo que estava por vir. E tem um detalhe que muita gente também não viu, mas a pontinha no rabo da serpente... Mulheres são demônios confirmados. Caralho, o cara acabou de confirmar que demônio não tem, que anjo não tem sexo. Tu é burro, porra. Parece saindo de uma das narinas... Mas tu tá assistindo com os ouvidos tapados. ...do diabo. E só depois a serpente sai dele e vai rastejando pelo chão até chegar em Jesus. Isso faz referência com o livro de Gênesis. A Bíblia fala que a serpente era o animal mais astuto de toda a criação. E ela sempre está relacionada ao pecado. Muitas vezes a serpente é associada ao próprio diabo, justamente por causa do lance do Jardim do Éden, Adão e Eva e o fruto proibido. A passagem fala que a descendência da serpente, que é o mal, vai ser esmagada pela descendência da mulher, que é Jesus, que nasceu de uma mulher. E assim acontece. A cobra até se aproxima de Jesus, mas ele se levanta, olha bem na fuça do diabo, esmaga a cabeça da serpente sem dó. Esse é um simbolismo de que o bem vai vencer o mal a partir de Jesus. O beijo da traição. Aí. A cena continua com os soldados fariseus chegando no jardim. E quem guiou eles foi O nome dele é V. Pietro, não ouve Pietro. Judas. É foda. Jesus não precisava de explicação nenhuma sobre aquilo, tanto que ele deixou rolar, percebeu? Quando um soldado pergunta quem é Jesus, o próprio Jesus se entrega. Mas para provar que era verdade, o combinado era que Judas ia beijar o Jesus verdadeiro. Isso era para que nenhuma outra pessoa se passasse por Jesus e enganasse soldados. O beijo é extremamente significativo aqui. Nesse tempo, os judeus mais radicais, como os fariseus, eles mal se tocavam, porque podia gerar impureza. Então o ato de beijar o rosto de alguém também provava que os dois tinham uma relação de confiança, que eles eram muito íntimos. Por isso Jesus recebe o beijo com naturalidade, e por isso também que Jesus se decepciona. Talvez mais com o beijo da traição do que com a traição em si, porque isso ele já esperava. Mas o beijo, aí bateu forte, né? A atuação do Jim Mas o beijo ele também esperava, tanto que ele fala, né? Caviezel, Ele não fala que ele vai ser traído com um beijo naquele que estão fazendo aquela última refeição. ajuda muito Ele fala que ele vai ser traído com um beijo. Serei eu, Senhor. o impacto dessa cena. Porque nesse momento, Jesus não fica pistola, né? Como eu e você ficaríamos. Ele olha para o Judas com um desapontamento, claro. Mas é um desapontamento cheio de compaixão. Quase como se estivesse com pena do traidor. A captura. Mas ele não deixa de ser decepcionado. Não, decepção ele já esperava que ia acontecer, né? Mas quando acontece... Começa uma confusão no jardim. Os amigos de Jesus começam a lutar com os soldados porque eles não querem que Jesus... É Pedro, né? Pedro. Ou é Pedro ou é João. Já chega... Puxa a espadona. Venha, venha. Venha buscar Jesus. Venha, venha. Apoie... Tome na orelha. levado, né? Enquanto isso, Jesus está lá, total resiliente. O interessante é que a descrição no momento em que Jesus entrega às autoridades Foi Pedro, né? narrado nos 4 evangelhos, para você ver como é que isso foi decisivo. Enquanto os guardas prendem Jesus, Pedro, que era o mais esquentado dos apóstolos, pega uma adaga e corta a orelha de um dos guardas, que é chamado de Malco. Jesus, na mesma hora, repreende Pedro, dizendo que quem vive pela espada... Ah, se eu não me engano, esse Malco também, ele vira... Eu não sei se ele vira santo, ou alguma coisa assim. vai morrer pela espada. É santificado de alguma forma. Isso é uma lição para dizer que você recebe o que você dá. Então, se você age com violência, também pode sofrer com ela. Repara como Pedro luta por Jesus, galera. Vai só vendo isso. Enquanto dava essa lição, Jesus milagrosamente cura a orelha do Malco. E claro que o Malco fica perplexo nessa hora. Óbvio, ele tava lá pra prender um chantagista, né? Um mentiroso, um ladrão. Imagina o sentimento do cara, mano. E mais uma vez Jesus age. Do nada o cara cura a orelha que acabou de ser arrancado. Como Jesus, mostrando misericórdia até com quem queria o mal dele. Jesus não fugiu, não argumentou, não reagiu e mesmo assim os guardas prenderam ele com violência. Enquanto os discípulos fogem, os guardas prendem Jesus e espancam ele no caminho. Mas isso era só o começo da violência que iria passar nas próximas horas. Isso teria acontecido por volta da meia-noite de quinta para sexta-feira. Coração de mãe. Nesse momento, Maria estava em casa e acorda. Os caras eram mal mesmo. Mas porque a rapaziada queria prender, porque a rapaziada dizia que ele era o rei. Mas não era o rei no caso de
dinheiro, de poder. Ele era o rei porque ele era o rei dos reis. Porque ele era quem ele era, tá ligado? Ele era filho de Deus. Ele era o rei do mundo, praticamente. E o rei ali, oxi, é mesmo? Rapaz, deixa eu ver se é mesmo. De repente, aí, né? Muito assustada. Como se ela estivesse sentindo que alguma coisa ruim tivesse acontecido com o filho dela. E ela pergunta por que aquela noite é diferente de todas as outras. Maria Madalena estava junto com ela e responde que é porque um dia eles foram escravos e não vão ser mais. Para muita gente isso aí pode parecer uma conversa desconexa, mas essas falas entraram no filme por sugestão da atriz Maya Morgenstern, a que interpretou Maria, mãe de Jesus. Esse diálogo faz parte de um momento judaico chamado Seder da Páscoa e é parte de um jantar cerimonial que lembra a história do livro de Êxodo e a libertação do povo escravo de Israel do Egito sob a liderança de Moisés. E isso se conecta com o projeto que Jesus está colocando em prática nesse momento, com sacrifício para libertar a humanidade do pecado. Então, citar um trecho do ritual da Páscoa judaica mostra que Jesus estava lá, dando um novo significado para a Páscoa, que é a Páscoa cristã até hoje. Continuando, João chega de surpresa assustando as duas Marias e conta para elas que Jesus foi preso. A mão da corte. Os guardas levam Jesus para o Sinédrio, que é tipo a Suprema Corte dos Judeus. Lá que aconteciam as Assembleias Legislativa e Judicial de Jerusalém. Esses sacerdotes eles cuidavam tanto da aplicação das leis judaicas quanto de funções políticas, religiosas e educacionais na época. Nisso, Maria Madalena e alguns discípulos foram lá no pátio do Sinédrio para acompanhar o julgamento no meio da madrugada, que era um lance muito fora do normal. Bom, com esse tumulto, os soldados romanos já ficam de olho prevendo que a confusão poderia escalar. Antes do julgamento começar, Jesus tem uma lembrança de um dia comum, trabalhando como carpinteiro. Esse flashback é uma livre inspiração. O que mais quebra é os caras trocar Jesus por Barrabás. É porque nem todo mundo acreditava em Jesus, não, pô. Nem todo mundo, não. Aí, tipo... É o que eu já falei, eu já falei isso antes, mano. Que se Jesus... Se um homem... Porque assim... Beleza, se apareceu um Deus, assim, fazendo milagre... Tipo assim, aparecendo mesmo, demonstrando todo o seu poder, tá ligado? Como diz na Bíblia, ele vai descer dos céus. E todo mundo, se você conseguir ver isso, você vai falar, realmente é o Messias, realmente é Jesus ali. Mas se for que nem aconteceu, tipo, nasceu de uma mulher, é um milagre, do nada esse cara tá dizendo ser Jesus. Tu não acha que hoje em dia viraria piada de qualquer forma, não? O sentido da vida humana de Jesus. Ele trabalha, a mãe pede para ele se limpar para almoçar. Aí que tá, a rapaziada lá, eles eram religiosos do seu jeito, tá ligado? Então eles achavam que era o maior sacrilégio que tinha. Um cara tá dizendo que é filho de Deus, pô, tu é doido, é? Sabe? Ele diz que tá com fome, eles riem juntos, isso serve para lembrar a gente que Jesus também... Eles preferiram achar que o crime de Barrabás era menor do que o de Jesus, que tava dizendo que era... Filho do homem. Viver uma vida como qualquer um de nós. Acusações. O julgamento começa e os fariseus acusam Jesus de ser um agitador e também de blasfêmia. Seria uma grande ironia, né? Porque como é que poderia Deus blasfemar contra ele mesmo, né? Já que Jesus é Deus. Mas na compreensão deles ali, as novidades que Jesus trazia nos ensinamentos dele iam contra as leis antigas da religião. É desse contexto, entre blasfêmia e leis, que vem um debate sobre Abraão entre Jesus e os fariseus no capítulo 8 de João, já que eles não viam Jesus como Messias e nem como Deus. Ainda sobre o filme, Jesus ouve tudo quieto e o sumo sacerdote manda ele se defender. A resposta de Jesus é que ele já ensinou tudo o que tinha que ensinar. E se eles quisessem saber alguma coisa, era só perguntar para quem ouviu ele. Isso demonstra que a essa altura Jesus já tinha cumprido toda a fase de ensinamentos e que também ele não tinha interesse em interferir no que ia acontecer dali para frente. O debate continua, muitos sacerdotes acusando, outros defendendo, gente sendo expulsa, até que ele admite que é o Filho de Deus. Aí a casa cai. Caifás fica tão doído com essa blasfêmia que ele rasga as próprias roupas de raiva e Jesus começa a ser espancado ainda ali, no Sinédrio. Ainda nessa confusão, Pedro, mesmo que lutou por Jesus com a adaga, ficou com medo e negou 3 vezes que conhecia Jesus. E assim mais uma profecia se cumpriu. Pedro era seguidor de Jesus, mas ainda falhava como homem, como líder, tal qual ele viria a ser mais pra frente. Na última ceia, Jesus já tinha dito para Pedro que ainda naquela noite ele iria fazer isso, né? Isso rolou às 3 da manhã. Remorso. Judas ficou morrendo de culpa e tenta devolver o dinheiro para libertar Jesus. Mas ele viu o que Jesus estava passando. não adiantava mais. Judas se livra das moedas e vai embora. Daí umas criancinhas começam a atormentar ele, né? Só que na verdade são demônios. Ele Tá porra. E logo que amanhece ele se enforca do lado de fora de Jerusalém. A lição de Judas é bem forte. A tradição diz que se Judas tivesse arrependido de verdade,
ele teria sido perdoado. Pois é, né? Pois é. Isso daqui que pega, né, bicho? Que realmente, porque parecia que ele se arrependeu, pô. Ou seja, se ele tivesse pedido perdão, ele seria perdoado. Mas a angústia que ele estava sentindo na hora, ele não aguentou mesmo. Mas ele não se arrependeu e nem pediu perdão. Isso é diferente de sentir culpa. Por isso ele teria aberto uma brecha pro capiroto atormentar ele, como apareceu no filme. Ah, é uma boa representação, né? No caso, ele não se arrependeu, ele sentiu culpa. Legal. Ele teria sido influenciado a tirar a própria vida. E uma curiosidade aqui, galera, é que o ator Lucas Lionello, esse que interpretou Judas, ele conta que ele era ateu até fazer esse filme. Teve a parada do Barra lá também, né? Mas que ele se converteu. Durante as gravações, alguma coisa mexeu com ele. Ele pediu para se confessar com o padre que acompanhava as gravações do filme. Dali pra frente, ele se converteu. Diante de Pilatos, os fariseus eram a autoridade religiosa ali em Jerusalém. Mas a gente tem que lembrar, galera, que na época toda religião era governada pelo Império Romano. Então todas as questões civis tinham que ser levadas para o representante do Império. E nesse caso, o governador local era Pôncio Pilatos. Como Jesus estava sendo considerado um arruaceiro, os fariseus levaram ele como prisioneiro para ser punido pelas autoridades romanas. Os fariseus queriam... Arrepender-se e culpa parece muito mesmo. Consegue diferenciar, Léo. Cara, é porque assim, pelo que deu pra entender, Sim, ele se arrependeu, tá ligado? Ele se arrependeu de ter feito aquilo ali com Jesus, não por conta do que ele viu que Jesus estava passando, mas porque ele se sentiu culpado por tudo que estava acontecendo, por tudo que ia acontecer. Então não era um caso dele conseguir pedir perdão, tá ligado? Jesus, me perdoe por trair você. A questão é que ele estava se culpando pelo que ia acontecer com ele. Não sei se dá pra entender desse jeito. Acabar com Jesus, mas eles não tinham jurisdição para dar nenhuma sentença além do apedrejamento. Mas assim, é só especulação de qualquer forma. Tô falando aqui com base no que o Peter falou. Eu achei interessante. Então algo maior teria que ser ordenado pelo governo romano. Então por isso Jesus foi levado para lá para tentar convencer o governador romano a entrar no jogo. Eles chegaram lá às 5 da manhã. O governador tentou entender quais os crimes Jesus tinha cometido. E todos os argumentos dos Caifás eram religiosos. Mas a autoridade religiosa eram os fariseus. Presta atenção, Jesus não descumpriu nenhuma regra civil. Ele não fez nada contra as leis de Roma. Por isso que Pilatos ficou, tipo, uma sinuca de bico. Ele, como governador, não tinha nenhum motivo para dar pena máxima para Jesus. Porque crime religioso não era da alçada de Roma. O judaísmo era a religião local daquela área e o governo romano não esquentava com nada disso. Deixava essas questões para autoridades religiosas locais. Daí Pilatos pede para conversar sós com Jesus. Jesus continua sendo cara de poucas palavras. Ele manda real, mas Pilatos não entende muito bem essa coisa de Jesus ser rei, ele ser a verdade e tal. No fim, Pilatos diz para a multidão que ele não viu crime nenhum em Jesus e mandou levar Jesus para o rei Herodes. E assim, galera, Pilatos, além de ficar confuso sobre Jesus, ele também não estava afim de se comprometer e talvez cometer uma injustiça acusando o inocente. Porque, de novo, ele não está nem aí para questões religiosas. Herodes. O filme corta direto para Jesus no salão do palácio do rei Herodes Antipas, como aparece no Evangelho de Lucas. Herodes era rei da Galileia nessa época. E para quem não ligou o nome à pessoa, foi ele também que tinha mandado executar o primo de Jesus, João Batista. Era por volta das 6 da manhã, quando Jesus foi apresentado para Herodes, e ele não falou nenhuma palavra. Herodes ri, acha que Jesus é um doido inofensivo, e por isso ele também se recusou a mandar executar Jesus. E mandou ele de volta para o governador romano. Barrabás. Bizarro, né? Tipo, até vocês falaram, cara. Todo mundo deixa aí. Voltou para pressionar de novo uma e os caras queriam porque queria a execução. Decisão do Pôncio Pilatos. Nessa hora os ânimos já estavam mais exaltados. E a saída que ele tentou foi cumprir a tradição da véspera da Páscoa judaica. Todo ano nessa época existia o costume de dar um perdão para um preso. Então ele escolheu um bem barra pesada e deu opção para o povo. Quem vai ser solto? Jesus ou Barrabás? Barrabás era muito provavelmente integrante de um grupo judeu que lutava contra a dominação romana, os Zelotes. Eles faziam ataques contra legiões romanas. Barrabás foi preso em Cafarnaum, a cidade que Jesus morou antes de sair para a vida pública. Nesse ataque, provavelmente um soldado romano foi morto e por isso Barrabás foi preso como assassino, como está lá no Evangelho de Marcos. E como a gente sabe, o povo escolheu Barrabás. Soltem Barrabás. Jesus Barrabás! Nem o cara acredita, né? Fala, porra, que... Ué...
Olha como tudo é simbólico. Presta atenção. Barrabás vem do aramaico Bar-Abás, que significa filho do pai. Guarda isso. Na teologia, Barrabás simboliza a gente, os humanos. Somos cheios de pecado. Barrabás ia ser executado na pena de morte também, mas Jesus estava lá e pegou o lugar dele para libertar os filhos do pai enquanto Jesus foi sacrificado na cruz. Caralho. Profundo isso, né? E o ator que interpretou Barrabás se Aí, ó. chama Pietro Sarubi, e ele conta que ele não se importava muito com religiosidade na época do filme. Ele aceitou o papel para ter a oportunidade de trabalhar com Mel Gibson, além de querer um papel mais importante, né? Que por osmose traria mais dinheiro para ele atuar. E nessa cena de libertem o Barrabás, o Mel Gibson teria instruído ele a não olhar diretamente pro Jim Caviezel durante a cena. Isso porque ele sabia que a figura ali do Jesus estava comovendo todo mundo, e o Barrabás não podia ser afetado por isso. Bom, o Barrabás aparece numa única cena, e mesmo sendo diferente do que o diretor pediu, o Pietro cruzou o olhar com o Jim Caviezel. E esse olhar foi o corte final do filme. Essa cena é pica, hein? E olha que loucura, segundo o Pietro, segundo o ator, quando ele olhou pro Jim Caviezel, ele sentiu a presença do próprio Jesus Cristo olhando para ele com ternura, misericórdia e amor. Não tinha ódio, não tinha nenhum ressentimento naquele olhar, só amor, misericórdia e ternura. Desde aquele dia o Pietro Sarubi se considera convertido. Ele até lançou um livro chamado De Barrabás a Jesus, convertido por um olhar. Caralho. Essa cena é muito foda. Cinema. É cinema. É cinema, é foda. O filme já tava bem pesado É aqui começa a desgraça. até aqui, mas de agora pra frente ele vai escalando a violência no nível que muita gente não consegue nem aguentar ver. Tem muita gente que diz, óbvio, cara, é muito forte, é muito emocionante, tá ligado? Assistir. Eu lembro que eu assisti quando eu era criança. Eu não assisti nem esse, não. Eu não assisti nem esse aí, não, pra falar a verdade. Esse aí eu assisti depois no ensino médio, que tava passando no cinema. E mesmo assim eu ficava, caralho, mano, como é que pode uma porra dessa? Mas quando eu era criança, sempre tinha, passava, todo ano passava pelo menos um filme. Na Semana Santa passava o filme desses. E aí, um ou outro eu assistia, eu me emocionava pra caralho. Pesado demais. Pilatos tentou todas as artimanhas que podia para livrar Jesus, mas como o povo ainda estava muito inflamado, querendo castigar ele, Pilatos então mandou flagelar. Ou seja, uma sessão de chicotadas bem severa para ver se os fariseus se davam por satisfeitos. A flagelação começa por volta das 9 da manhã, e nesse filme as chicotadas por si só já são muito impactantes. Mas durante a flagelação, Jesus cai e todo mundo acha que ele desistiu. Daí ele se levanta e surpreende todo mundo, e o castigo fica ainda mais severo. Isso é para mostrar a dignidade que Jesus teve que cumprir a sentença. Tem, né? Em momento nenhum, Jesus se desespera do jeito que a gente se desesperaria. E uma curiosidade das filmagens é que o ator Jim Caviezel foi atingido sem querer por algumas chicotadas dessas aí, e teve ferimentos reais nessa cena. Caralho. Que teve que ser hospitalizado. Tá, porra. Uma das chicotadas fez uma ferida com 35 centímetros nas costas dele. Ah, porra. Nessa cena também fica evidente, pela primeira vez, o físico do Jim. Ele emagreceu quase 15 quilos para interpretar esse papel. Um destaque dessa cena também é Maria, a mãe de Jesus, que assiste boa parte do castigo. E ela também não dá nenhum escândalo. Ela também mantém a dignidade acima de tudo, com muito sofrimento. Lógico, né? Mas esse papel representa toda a força no silêncio dela, sem gritaria, apesar da situação de... Desculpa aí, mano. Eu lembrei. Tem um meme muito foda. Não, meme não, é um vídeo, mano. Que tem um maluco carregando a cruz aqui. Que tá na época da Semana Santa. Aí a rapaziada gosta de fazer, né? As peças e tal, da crucificação. Aí tem um maluco carregando uma cruz. Aí tem um cara tentando atrapalhar, mano. Aí o maluco vestido de Jesus, ele joga a cruz de lado e dá uma voadora no cabo que tá atrapalhando ele. Ai, cara. Não dá não, pô. Também tem um que tá o menino carregando aqui. Tá o menino carregando aqui a cruz, né? E o soldado batendo em Jesus enquanto ele tá carregando. Aí tem um bêbado que ele tá assistindo isso ali. Ele, não mata Jesus, não. Aí ele vai pra cima do cabo e tenta pegar o pau do cara e fica tentando pegar o chicote do cara, pô. Não, acontece cada coisa, pô. Extremo de assistir um filho sendo castigado daquela forma. Durante a sentença, Cláudia, mulher do Pôncio Pilatos, ela leva uns tecidos brancos e entrega para a mãe de Jesus. É uma cena sem nenhuma palavra. Esses tecidos são tecidos de mortalhas, e Maria aceita a gentileza, mas ela usa depois para enxugar o sangue de Jesus do chão. Você entendeu por que ela faz isso? Não é que ela tinha mania de limpeza, mas porque ela sabe que o sangue do filho dela é sagrado demais para ser pisoteado e descartado de qualquer jeito depois que ele saiu dali. O bebê estranho. Eita, peste. O que chama muita atenção nessa cena é o Que bebê diabo é do isso? capiroto.
Esse bebê sorri durante as chicotadas e é muito incômodo. Que porra é isso? Essa parte não está em lugar nenhum da Bíblia, né? Ela é uma licença poética que representa uma alegoria do mal. Bom, o que a tradição conta é que o diabo teve presente durante todo o percurso da Via Sacra e que ele ficou atormentando Jesus de várias formas. Então o fato de ele aparecer como um bebê no colo seria uma forma de provocar Jesus, né? Mostrando que até mesmo o diabo cuida do filho dele, enquanto Deus permite que o único filho dele seja humilhado com tanta brutalidade. Isso é uma tentativa de quebrar a convicção de Jesus sobre o sacrifício dele. Mas um pouco antes, ainda não, Jesus estava lá no pátio do palácio, diante de Pilatos, Jesus olhou para o céu e viu uma pomba voando. E de acordo com a tradição, a pomba é o símbolo do Espírito Santo, como se fosse um sinal claro de que Deus estava ali com ele, que era para ele seguir o plano. E como a gente sabe, ele seguiu. Lava-pés. A cena das chicotadas é interrompida por mais um flashback de Jesus e ele se lembra da noite anterior. Naquela noite, ele deu as últimas lições diretas para os apóstolos e entre elas foi o ensinamento do lava-pés, que a partir daí virou uma tradição milenar que dura até hoje. Nessa noite, ele se rebaixa aos pés dos discípulos para limpar os pés deles. Isso era uma função que os escravos faziam. Alguém muito íntimo, né? Com mães e filhos, maridos e esposas, mas nunca amigos. O simbolismo desse ato é que Jesus se coloca na posição de escravo e lava os pés dos seguidores dele como forma de mostrar que ele estava ali para servir e não para ser servido. E ainda com a missão de limpar as sujeiras dos humanos. Em outras palavras, né, lavar os pecados da humanidade. Além ainda de ser um símbolo da humanidade de Jesus. Personagem apócrifo. O filme chega na metade com Abenadar aparecendo brigando com os torturadores porque eles levaram a punição de Jesus longe demais. Esse cara, o Abenadar, ele apareceu nas visões da Ana Catarina Emmerich e ele teria sido um capitão romano que participou dos eventos da Paixão de Cristo. O nome dele não é citado nos evangelhos canônicos, mas mesmo assim ele é uma figura que aparece com frequência em obras de arte sobre a Paixão de Jesus. O fim do flagelo. Ué, mas essa citação só? Jesus foi arrastado dali e levado para um outro canto da prisão romana. Olha isso. E depois que ele sai, Maria e Maria Madalena limpam o sangue de Jesus no chão, enquanto a Madalena relembra quando Jesus salvou ela do apedrejamento. Bom, essa parte é uma adaptação. O evangelho que fala dessa mulher, que é em João capítulo 8, não especifica que foi com Maria Madalena. Então, primeiro, né, cristão da história, que, né, nada. Sobre a história da mulher adulta. Nada, mano. João. Nessa ocasião, a Bíblia conta que Jesus estava ensinando no pátio do templo, escrevendo no chão, quando os mestres da lei foram lá testar Jesus, para ver se ele sabia e cumpria as leis da religião. Então pegaram a mulher no flagra e levaram ela lá e pediram para Jesus condenar a mulher de acordo com a lei. A lei dizia que nessa situação a mulher deveria ser apedrejada até a morte. Só que Jesus não acusou nem defendeu. O que ele fez foi dizer que atirasse a primeira pedra quem não tinha nenhum pecado. E nisso todos os homens que estavam ali desistiram e foram embora sem apedrejar ela. Esse ensinamento demonstra que Jesus não veio para condenar, e sim para salvar. Por isso que no fim da cena ele levanta a mulher do chão, mais uma vez uma simbologia, né? Como se Jesus estivesse devolvendo a dignidade para ela, apesar dela ter pecado. Concluindo com: vá e não peques mais. A sentença final. Os guardas levam Jesus para um celeiro e lá eles insultaram Jesus e vestiram ele como um rei, com uma capa vermelha e uma coroa, só que uma coroa de espinhos. Depois disso ele foi apresentado de novo diante de Pilatos da multidão. Pilatos decidiu flagelar e exibir Jesus ensanguentado, acreditando que a multidão ia se comover. Ia ter pena, esse né? Ficou conhecido como Et Homo, que significa eis o homem. Mas o povo não se comoveu. Como eu falei antes, os fariseus queriam matar Jesus, mas não podiam executar a pena de morte que eles queriam, né? Por isso eles continuaram a pressionar o governador a aplicar a punição que eles queriam, a cruz. Pilatos ainda tenta que Jesus se defenda, mas Jesus está focado, ele só fala verdades espirituais e não faz nada para escapar da sentença. E não querendo instigar uma revolta, Pilatos lava as mãos e ordena a crucificação, deixando claro que ele não queria ter responsabilidade nenhuma disso. Quando Jesus vê Pilatos lavando as mãos, ele tem outro flashback da noite anterior, durante a última ceia, né, quando ele lavou as mãos antes de dividir o pão e o vinho com os apóstolos. Via Crucis. A cena começa seguindo o que é descrito no Evangelho de Mateus. Eles tiram o manto de Jesus, colocam de volta as roupas dele e ele foi levado para fora para carregar a cruz até o Calvário para ser crucificado. Bom, a tradição diz que era por volta das 11 horas quando Jesus abraça a cruz, deixando uma lição cheia de simbolismos. Muita gente nunca parou pra pensar, mas... Essa parte é muito, assim, é triste pra caralho, mas eu acho foda, tipo... às vezes é muito pesada, e se eu não me engano, uma boa parte do percurso, algumas pessoas tentaram ajudar, né? Ele a levar isso. Tudo que eu falo é a respeito de filmes que eu assisti, talvez nem tenha acontecido. Mas se for...
Eu acho muito bonito isso aí, tá ligado? Jesus sai carregando o próprio altar em que ia sacrificar a própria vida. Jesus já tinha deixado um ensinamento sobre abraçar a própria cruz. No Evangelho de Mateus, diz que quem quiser seguir Jesus teria que pegar a própria cruz e ir junto com ele. Simbolicamente, a cruz são todas as nossas... Não, óbvio. Você pensa que não. Acho que ninguém pensa isso, cara. Ninguém... Ah, cara, não tem como. Os problemas, os desafios da nossa vida. Jesus fala... A Bíblia menciona que teve um cara que ajudou. E depois dá o exemplo de nunca fugir dos problemas da vida. É pra seguir com coragem, assumir os BOs e fazer o que tem que ser feito. Outros 2 condenados também carregam um pedaço. Tu vai me pagar, é? Aqui, ó. Pix... Diga ali qual é o vídeo que você quer que eu veja. Se pesquisar, aparece aí na tela. Mulher tá me pagando, tá patrocinando vida. A minha esposa. Você não deixa, por isso que eu não pago. Porque senão eu vou pagar vários. Não pode não. O dinheiro volta pra gente mesmo. E daí? Aquela um tava assistindo o vídeo do... Era 20 ateu? Era 20? 25 ateus. 25 ateu versus um cristão. Era no Mu? Não. Ah. Não, era no argumento. Aí era argumento e tal. Aí ela tava vendo. Aí você gostou? Tipo assim, o caba que fala, ele não... A galera faz umas perguntas. Ele não responde as perguntas porque ele se utiliza da oratória e da... Como é que fala? Mas ele apresenta bons argumentos. Ele é tipo um político debate. Mas os ateus era bom também, era um burro. Tinha uns que apresentavam uns argumentos válidos. Mas tinha uns que você... Mano, tipo assim... Tinha uma galera que vai e pergunta um bagulho uma vez, aí o caba quebrando argumento. A pessoa vai e pergunta de novo, só que a pessoa já vai com raiva. E ele não responde ninguém com raiva, ele responde educadamente, sem... Tá ligado? Eu tô ligado. Mesmo jeito que tem ateu, o idiota tem evangélico idiota. Então, mas É. esse caba... Ele Não, ainda bem. Não, quando é assim é foda. Não, quando é assim é muito legal. Então, foi por isso. Patrocina aí, Renus, pra nós ver isso aí. Eu atropelei você? Pois então me devolva meu dinheiro, tá vendo? Ó, ele não assiste vídeo que eu O pago. dela não voga, não. Não assiste vídeo que eu pago. O dela não voga, não, que o dinheiro, as contas a gente paga junto. Vai me devolver meus 20 reais. Vou pegar de volta. O dia dela não voga, não. Que as contas. Tchau, neném. Deixa eu acabar aqui. Aí a gente vai. Não sei não pra onde é que vamos, não. Vai olhando que aqui tem. Vai olhando o Sarri, que é pra onde é que ele foi. É o nome do menino. Quem? O Sarri. Quem é essa menina? O menino do cabelo azul que vai pros cantos. Tá. Pedaço de cruz, mas só a parte horizontal. Escamando a própria esposa. Não entendeu isso. Os 2 condenados já estavam agendados para execução nesse dia. Então o poste que ia sustentar cada um deles, né, já estava instalado, pronto para ser usado. Deixe ela pra trás. Não pode. A conta, a conta vai pro mesmo bolso aqui, Barão. Jesus foi condenado em cima da hora. Então não tinha um poste sobrando lá. Então ele carregou a cruz inteira, né? O poste e a parte horizontal. Até porque pensa como romano agora, né? Por que eu vou carregar esse peso todo se esse condenado tá indo pra lá? É cruel, mas seria uma escolha prática pra eles. Bom, enquanto Jesus começa o caminho até o Mas esse os episódios malheiros, do Kef tu não quer? Quero não. Inclusive a gente vai assistir na próxima semana de segunda a sexta-feira, viu? Calvário, que é a colina Porque sábado e domingo eu tenho planos. da execução, ele tem um outro flashback. Quem não se ligou, essa visão é uma memória de 6 dias antes, Vou assistir um episódio por dia, no caso. quando ele entrou em Jerusalém, que hoje é conhecido como Domingo de Ramos. Quando o pai escama R$1.600. O povo recebeu ele com ramos de palmeira e muita esperança, acreditando que ele era o Messias, né? Um ungido de Deus. Tá bom, cala a boca. Como os reis de Israel. Vida aqui, Pra ó. eles, Jesus poderia ser o Messias entrando em Jerusalém para libertar o povo das mãos do Império Romano e trazer a paz e plenitude para os judeus. Eles esperavam por esse Messias político, né? Que trouxesse uma revolução. Mas, como Jesus mesmo disse, o reino dele não era desse mundo. E em menos de uma semana, ele faria o caminho de volta, sendo humilhado pelo mesmo povo. A primeira queda. Bom, durante o caminho, Jesus é xingado e apanha o tempo todo, e ele cai algumas vezes de tanto apanhar. E também de fraqueza, lógico, né? Tava Maria, sangrando. Maria Madalena e João Imagina o tanto de sangue que ele já não já tinha perdido. cortam o caminho para que a mãe fique mais perto de Jesus. A segunda Eu até tenho, mas aí meu Pix vai de F. Manda aí, Gusta. Vai ficar de saldo pra tu aí, ó. Tu aí. Ah, porra, ia sair vídeo só uma peste. queda. Jesus cai de novo, né? E aqui mais uma curiosidade da gravação. Essa cruz de madeira pesava por volta de 58 quilos. Então era pesado de verdade. Manda aí pra rir. Na cena da segunda queda, a cruz caiu em cima da cabeça e do ombro,
do Jim Caviezel e quebrou a articulação do ombro dele de verdade. No corte final. E é exatamente esse momento que você vê no filme. Maria vê Jesus caindo e tem um flashback da infância de Jesus enquanto ela vai consolar ele. Isso não tá Tá, mas eu não ia deixar. Aí tu tem que mandar o dobro. exatamente assim na Bíblia, mas mais uma vez é algo que poderia ter acontecido assim, né? Porque para toda mãe o filho é sempre uma criança. E como toda mãe, sempre que o filho cai, a mãe vai lá socorrer. E ela foi. Caralho. Feito. Jesus consegue ficar perto da mãe por um tempinho no meio da confusão. E ele fala para ela: faço novas todas as coisas. Então, pra cancelar é o dobro. Não nessa parte, né? Eu faço novas todas as coisas, é um versículo do Apocalipse, quando Deus vai aparecer para todo mundo e fundar um novo céu e uma nova terra no fim dos tempos. E essa frase tá aí no filme no sentido de reforçar que Jesus está passando por isso para cumprir um propósito maior de salvação do mundo. A terceira queda. Bom, nessa hora a gente começa a ter outros personagens no caminho. O primeiro é um homem que é obrigado a ajudar Jesus a Aí, ele é obrigado. Eu achei que ele tava... cara. carregar a cruz. Ele tá na Bíblia. Foi pior. Também é chamado de Simão de Cirene. No filme ele diz que vai ajudar a levar a cruz, mas que é para deixar claro que ele não era um condenado. Isso é importante se a gente levar em conta a cultura da época. Porque assim, galera, a morte pela cruz era a pior de todas as punições. Além de ser uma execução terrível, né, socialmente era a maior de todas as vergonhas. Por isso ele até ajuda, até porque ele não tem escolha, mas ele quer deixar claro para a sociedade que ele não tem motivo para passar esse vexame perante a sociedade. O véu de Verônica. Uma mulher passa desapercebida no meio da confusão e leva um copo d'água para Jesus beber. Ela pede permissão, tira o véu da cabeça, enxuga o rosto ensanguentado dele antes de ser expulsa dali por um soldado. Essa parte da história não está em nenhum evangelho canônico, mas ele aparece em escritos apócrifos e o relato disso sobreviveu com a tradição. Uma coisa importante dessa cena é que essa mulher pediu licença para tirar o véu. Ela fez isso porque era proibido uma mulher judia mostrar os cabelos em público. Bom, ela tira o véu e enxuga o rosto. É aquele isso pega muito a questão do evangélico, né, mano? Você vai numa igreja evangélica e tal, todas as mulheres lá usam o véu. De Jesus. E na tradição, o semblante dele teria ficado impresso no tecido. O evento é fixo na sexta Filé, mas cala a boca. estação das Estações da Cruz, e esse suposto véu é exibido todos os anos pelo Vaticano na Semana Santa, durante o 5º domingo da Quaresma. Eita. O fim da Via Dolorosa. Simão e Jesus carregam a cruz. A essa altura, Jesus está extremamente fraco. A caracterização do Jim Caviezel está assustadora, né? E para quem não sabe, o trabalho de maquiagem para cenas que Jesus sofre martírio era uma outra tortura. Levava 10 horas para fazer ele ficar com essa aparência. Imagina 10 horas de maquiagem para só ir começar a gravar e carregar aquela cruz de quase 60 quilos. Cara, é muito cansativo, velho. Tipo, ó, eu vou completar 7 horas de live agora, porque hoje eu comecei a live mais tarde, né? 7 horas, cara. Não deu ainda. Não deu ainda o horário da maquiagem dele feita. Esse tempo de live todinho que eu já fiz hoje. Algumas vezes o ator dormiu à noite com aquela maquiagem para não ter que passar por todo o processo no dia seguinte. Voltando pro filme, Jesus tem mais um flashback, que é o famoso Sermão da Montanha, quando Jesus ensina mal os que odeiam a gente. Se você reparar, na filmagem desse momento o céu tá cinza. Não é filtro, não é trabalho da pós-produção, ok? São Paulo. Ei! Gravar em São Paulo. Nessa gravação realmente estava um dia nublado. Muita gente não sabe, mas nesse dia o Jim Caviezel foi atingido por um raio. Não. Esse cara, ele ia morrer no filme, bicho. Não, calma aí, mano. Calma aí. Não, pera aí, né, pô. O cara ia morrer no filme. Aí, ó. Aí, não, eu não tinha publicado o filme, não, pô. Eu não tinha postado esse filme aí, não. Parece que Deus não queria que o filme saísse. Ele queria matar Rapaz, eu acho que cara, piadinha assim, é putaria, né, velho? Mas, tipo, a caracterização de Jesus tava tão igual que acho que Deus viu e falou: Oxi, ele não já tinha morrido, não? Pô, pera ainda. Acabou. Faço isso mais não. Aí, Deus, ó. Lavo minhas mãos, me perdoe. Ele chegou a contar com muito bom humor esse fato, olha só, abre aspas. Eu estava iluminado como uma árvore de Natal. Eu estava pregando o Sermão da Montanha. Eu sabia que isso iria me atingir cerca de 4 segundos antes de acontecer. Pensei, vou levar um golpe. E quando isso aconteceu, eu vi os figurantes se agarrarem ao chão. O que eles viram foi fogo saindo do lado direito e esquerdo da minha cabeça. Iluminação ao redor de todo o meu corpo. Meu Deus. Outro cara da equipe técnica também levou uma descarga de raio nesse dia. E mesmo assim, nem o Jim nem outro cara tiveram ferimentos nem nada. Bom, quase chegando no Calvário, Jesus tem outro flashback. E ele se lembra do sermão do bom pastor. Nessa lição, ele diz que ele, como um
Pô, o pior é que esses filmes de Jesus é sempre muito bom, tá ligado? Você aprende muita coisa. Tem muito ensinamento muito foda, meu irmão. Tem muito ensinamento muito foda. Bom pastor dá a vida pelas ovelhas, mas que ninguém é capaz de tirar a vida dele, né? Eu não sou uma pessoa religiosa, não, tá ligado? Eu não sou. Mas, cara, tem muita sabedoria na Bíblia. Tem muita sabedoria, tá ligado? Ele mesmo entrega É do caralho. É reflexivo. É muito profundo. E esses filmes assim, bicho, tu é doido, é muito foda. a vida e ele mesmo pega de volta. Essa lição que Jesus deu muito antes do Calvário já era meio que uma profecia do que ia acontecer com ele e reforça, né, que morrer na cruz foi uma coisa que ele aceitou por vontade própria. Você acredita pelo menos? Cara, Bom, a gente chega no auge do filme com a parte da crucificação. pelo menos não. Pelo mais. Pelo mais, cara. Era por volta do meio-dia. Eu acho que é sempre assim, tá ligado? Quando você é mais jovem, você costuma ser ateu e tal, e não sei o que. Eu era assim também, eu sou biólogo, tá ligado? Obviamente tem coisas na Bíblia que tá escrita que não bate com a realidade que a gente, que a gente tem de resultados. Já que fala, Adão e Eva, tá ligado? E quando a gente vai ver, a gente vê que a evolução é real. Então, não necessariamente a gente já nasceu como a gente tá aqui. Partimos de uma evolução. Além de provas e provas. Tem provas isso aí, mas eu já vi gente dizendo que a evolução é falsa, porque não tem prova. Tem prova, tá? Tem prova. E os soldados começam a preparar a cruz. Mas tem que lembrar que religião não é só certezas, essas coisas. Tá? É acreditar. É acreditar, tá ligado? Fé. Fé é isso aí, Barão. É você crer nisso. Pronto, aí você pode partir para outra coisa. Você pode ir para a Bíblia, ou você pode ir para a igreja, você pode pegar a Bíblia, você pode tentar estudar aquilo dali, ver como você se sente, tá ligado? Se você se sentir bem, se sentir tocado, sentir ali que realmente tem alguém lhe observando, tem alguém lhe abençoando, toda vez que você vai rezar, tem alguém lhe ouvindo. Isso aí você já tá começando a crer, tá ligado? Você tá começando a ter fé. E você vai ver que isso ali é bom pra você. Traz um sentimento de conforto, traz um sentimento bom. Às vezes você tá passando por algo muito difícil, você pede, tá ligado? E do nada, realmente, o dia fica bom. Aí você vai lá e agradece. Agradecer os mínimos detalhes, mesmo que for, também é questão de fé, tá ligado? E nisso vai crescendo, a sua fé vai crescendo de pedinha em pedinha, uma em cima da outra, tá ligado? Aí você vai se sentindo bem. Já vi gente já dizendo que isso não acontece com elas, nem nada. E eles pregam uma placa igual foi dito na Bíblia. O Império Romano mandava Mas é isso, cara. É ter fé, tá ligado? É ter fé. escrever na cruz dos condenados o nome do réu e o motivo da pena de morte. No caso de Jesus, né, como foi dito no Evangelho de João, Pilatos mandou... Aí também tem aquela questão de tipo... mas eu sou ateuzão e não sei o que. Eu sou contra cristão e não sei o que, não sei o que. Cara... Eu vi um vídeo do Mãe Conquista uma vez que tem tudo a ver, tá ligado? Tipo assim, cara, se eu sou ateu hoje, eu sou ateu hoje. Eu sou ateu hoje. Eu morri. Ponto. Pô, morri. Se nada não existe, eu virei nada. Mas se existir e eu não fui uma boa pessoa, eu vou passar a eternidade sofrendo no inferno. Mas se eu fiz boas escolhas, vivi uma boa vida, eu vou passar minha eternidade no paraíso. Sendo cristão, praticamente, você não tem nada a perder, tá ligado? E tendo ateu, praticamente tem. Já que, tipo, se no final não tem nada, acaba ali. Mas se realmente tiver, você já tá condenado. Escrever e colocar na cruz: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Isso foi escrito em 3 idiomas, né? Em hebraico, que era a língua dos judeus, em latim, que era a língua dos romanos, e em grego, que era a língua universal na época. Ou seja, era para ninguém ter dúvida de quem era ele e por que ele foi condenado. Bom, nessa hora Jesus se lembra da última ceia, quando ele diz que o pão é o corpo dele e o vinho é o sangue que seria entregue na ceia, como ele ia entregar a vida na cruz. Outro flashback é a fala que Jesus ensina: o amai-vos uns aos outros. Ele lembra disso enquanto estão pregando as mãos e os pés dele. E logo depois ele reza para Deus perdoar as pessoas.
Isso é concretização do ensinamento que ele deu sobre amar. Enquanto tudo isso acontece, Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena e João assistem tudo. Essa cena é tão pesada do crucificamento na hora que tá sendo pregado, que ele vai falando essas coisas, que no Alto da Compadecida, quando os cangaceiros estão matando o padre e o bispo, ele fala a mesma coisa que Jesus falou na cruz, tá ligado? E eu me emociono muito nessa cena do Alto da Compadecida, tá ligado? É muito foda. Eu acho sempre muito foda. Tipo, mesmo acontecendo aquilo tudo ali, ele intercede pelas pessoas que estão fazendo aquilo dali, né, mano? Pai, perdoai-vos. Eles não sabem o que fazem. Enquanto ele tá passando por aquilo tudo. Maria tá sofrendo bastante, né? Dá a impressão que ela tá sofrendo mais que todo mundo ali e não é difícil imaginar isso. Uma mãe vendo um filho Ele é o que seria ser uma boa pessoa? Não, acho que não precisa de resposta a essa pergunta. inocente naquela situação. Você sabe, você provavelmente sabe. Nossa, dói demais, né? Bom, essa parte concretiza a profecia de Simeão sobre os sofrimentos de Maria. Na Bíblia, diz que quando Jesus era um bebê, Deus deixou 10 mandamentos pra isso, exatamente pra isso aí. É um tutorial de como ser uma boa pessoa, Barão. José e Maria foram apresentar ele no templo de Jerusalém, como mandava a lei dos judeus. Lá tinha um homem chamado Simeão, que quando viu Jesus, ele disse para Maria que um dia, por causa desse filho, uma espada de dor ia transpassar a alma dela. Rola também mais um flashback da última ceia, e o filme fez uma conexão muito simbólica entre a ceia e a crucificação, quando Jesus levanta o pão para agradecer. Isso se conecta com o momento que os romanos levantaram o corpo dele pregado na cruz. Jesus é o pão da vida. Levantar o pão como Jesus foi levantado na cruz é feito em muitos rituais ainda hoje, 2000 anos depois, como no rito romano. Eu sei, mas eu quero saber sua visão sobre isso. Cara, eu tento ser o mesmo, tá ligado? Eu não gosto de estar... Porque assim, na live, nos vídeos, rola muito xingamento, mas é brincando, cara. Tipo, a coisa que eu menos gosto é atacar alguém, xingar alguém. A pessoa fala, ei, mano, se sente mal com esse comentário que tu fez. Eu me sinto mal, pô. Eu já falei já sobre isso aí. Então, eu não gosto de atacar ninguém. Eu não gosto que a pessoa se sinta mal por causa de uma piadinha. Tá acabando, meu amor. Ah, o meu? Tá aqui. O outro... eu tento só fazer... Tipo assim, eu não gosto de atacar ninguém. Normalmente eu gosto muito de elogiar. Atualmente eu elogio, tá ligado? Tipo, vocês fazem uma coisa muito foda. Eu costumo elogiar. Porque normalmente é algo muito foda mesmo. E às vezes elogio é muito bom, até minimamente, tá ligado? Tu vê uma pessoa no meio da rua, elogia o cabelo, elogia a roupa. Chega um amigo teu, tá ligado? Não sei como é que a rapaziada se cumprimenta. Eu costumo abraçar meus amigos mesmo, tem besteira. Eu abraço, eita, acaba cheiroso da peste. E tipo, entre outros, tá ligado? Elogiar não tá ofendendo de uma maneira direta que vai afetar a pessoa, a não ser que seja uma pessoa desgraçada mesmo. Assim, pra falar a verdade, mesmo uma pessoa sendo desgraçada, a ideia é que você não vá caçar briga, confusão, tá ligado? Só tem que tomar cuidado no elogio e quem vai elogiar, porque de não tu pode ser preso. Não, cara, pera aí. Uma mulher no meio da rua, tu vai falar, essa mulher é gostosa demais, e vai lá, né? Isso é um elogio. Porra, aí é foda, tá ligado? Aí é foda. A parada é respeitar as pessoas, Barão. Respeitar. Acabou. A maioria, tá ligado? E tentar não roubar, não matar ninguém, não agredir, tá ligado? Tenta evitar. Viver uma vida tranquila, boa, pô. É de boa, é bom. O bom ladrão. Muita gente distorce tudo que tu fala. Cara, mas tu não vai chegar no povo esquisito pra caralho também e vai tá... não é porque tu quer ser uma boa pessoa que tu vai sair elogiando todo mundo no meio da rua. Pelo amor de Deus. Também tem um tipo de elogio, boy. Se tu falar pra pessoa, nossa, gostei muito da tua roupa. Ninguém vai falar... Ei, isso aí é assédio. Ei, mano, teu cabelo tá bonito, tá ligado? Ou a menina mesmo, nossa, teu cabelo tá bonito, foi o que tu fez. E é dentre outros, cara. Tem elogios respeitosos. Não precisa necessariamente você chega... Epa, você é muito linda. Porque de qualquer forma, na nossa sociedade, quando você chama uma mulher de linda, dá a entender que você tá dando em cima dela. Você fazendo um elogios que parece que você não tá dando em cima, é muito mais de boa, pô. Mas também se não quiser, também você não é obrigado também a elogiar, não, mano. Elogia um amigo que vocês têm, tá ligado? Ou na escola, que vocês conhecem. Também não precisa elogiar também, não. Mas também não precisa xingar também, não, pô. Respeito. Foi o que eu falei, a primeira coisa, respeito.
E o filme também fez questão de mostrar o episódio do bom ladrão. Na Igreja Católica ele ficou conhecido como São Dimas e pela Igreja Ortodoxa como Hack. Bom, ele foi um dos ladrões que foram crucificados com Jesus e que lá acabou se arrependendo do que ele fez e reconheceu Jesus como Filho de Deus. E aí por causa disso ele foi perdoado, foi recebido no paraíso, né? Igual aparece no Evangelho de Lucas. Sim. Isso ensina que se tiver arrependimento verdadeiro e crer em Jesus, a pessoa pode ser salva. Jesus salvou Dimas durante a crucificação. Vocês percebem o peso disso? Caifás também vai lá provocar Jesus, dizendo que se ele era o Messias, né, era para ele descer da cruz. Mas Jesus não cai na provocação e continua rezando pelo perdão daqueles que estão ali. Os momentos finais. Os executados estavam lá pregados. Se eu não me engano, também tem o executor de Jesus, né? Tipo, se eu não me engano, ele tá demorando muito pra morrer, um negócio assim. Não sei. Eu sei que tem um cara que ele enfia a lança em Jesus. Também tem alguma coisa a ver com esse cara, cai sangue no olho dele e ele passa por um milagre também, tô ligado nisso. E não tinha nada mais a se fazer a não ser esperar. Maria, João e Madalena puderam chegar perto de Jesus e Maria beijou os pés ensanguentados do filho dela. E como está escrito no Evangelho de João, Jesus disse que tinha sede. Nisso um soldado molhou uma esponja e levantou essa esponja numa lança para Jesus beber. Aí, ó. Mas ele prova e não aceita. Na Bíblia diz que ali não era água, e sim vinagre ou fel. Muita gente se comove como se isso fosse uma maldade com Jesus, mas no fundo não era. O vinagre inibe as papilas gustativas e por isso ele alivia a sensação de sede. Além disso, os gregos e os romanos já usavam vinagre ou fel como remédio para inflamações ou feridas, né? E era também um tipo de anestésico para aliviar dores. Por isso Jesus não aceita o vinagre, para não ter nenhuma substância aliviando a dor dele. Logo depois no filme, Jesus carrega Maria e João para que se cuidem. Simbolicamente, Jesus estaria entregando as pessoas para a mãe dele, para ela cuidar de todo mundo, assim como cuidou dele, né? Sim. Isso eleva os seres humanos mais uma vez na condição de irmãos em Cristo. Uma outra curiosidade, alguns estudos teológicos, é que Jesus não chama Maria de mãe nessa hora, e sim Mulher. de mulher. Isso pode se referir à ideia de Jesus ser o novo Adão e Maria ser a nova Eva. Isso mostra como havia um plano que se cumpriu, onde Jesus nasce como um homem enviado por Deus em Maria. E nisso a humanidade teve uma nova chance de se livrar dos pecados que as ações de Adão e Eva trouxeram para o mundo. Por isso Jesus falaria dele mesmo como o filho do homem e se referia a Maria como a mulher, como um simbolismo que conecta ao primeiro homem e à primeira mulher. Só que agora agindo para redimir o mundo. Percebe como tudo é conectado? Desde Adão e Eva até a crucificação. Aliás, até antes disso, né? Já que Jesus disse ser o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ou seja, desde o princípio se vê Jesus presente, já que ele é o princípio, assim como também é dito no capítulo 1 de João. Ainda sofrendo na cruz, Jesus, igual aparece no Evangelho de Mateus, Jesus reza perguntando para Deus por que ele foi abandonado. Mas, logicamente, Jesus tinha certeza de que Deus estava com ele, né? Então, o que isso significa? Se prepara para a pedrada. O que a gente vê nos estudos teológicos, nessa hora, todos os pecados da humanidade, de todas as eras, se concentraram em Jesus. E o pecado é a única coisa que afasta Deus das pessoas. Na primeira carta de Pedro, explica que Jesus estava se identificando com cada pecador quando disse que Deus tinha abandonado ele. Daí então vieram as últimas palavras de Jesus. Ele disse, está consumado. Entrega o próprio Espírito nas mãos de Deus. Isso significa que o tempo se cumpriu e a missão aqui na Terra foi completada. Eram 3 da tarde quando Jesus morreu. A partir daí, não aparece no filme, mas é dito também que assim como ele morre, Jesus desce à mansão dos mortos para resgatar aqueles que foram pecadores. Desde Adão até o último pecador que morreu até aquela hora. Enquanto isso, lá em Jerusalém, o tempo fechou e a terra tremeu. Essa parte que tudo que começa a ter tempestade e tudo é muito massa. Todo mundo ficou em pânico, mas tinha outros complicadores aí. Jesus morreu muito rápido. Nesse momento, porque tipo, todo mundo ainda que tava ali não acreditava, né, mano? Mas depois da morte dele, acontecer uma tempestade, chuva e... Rapaziada, eita, mano, o que é que a gente fez? E o normal era os que eram crucificados demorassem dias para morrer. Além disso, logo ia começar o Shabá. Para os judeus, do pôr do sol da sexta até o pôr do sol do sábado, é sagrado e nada pode ser feito. Por esses motivos, mais a tempestade que estava formando e o terremoto que começou, os soldados mandaram acelerar a morte dos outros prisioneiros, quebrando os joelhos deles. Isso ia causar um estresse ainda maior no ritmo cardíaco e esmagar os pulmões, já que eles iam perder a sustentação. Bom, o terremoto também danificou o segundo templo de Jerusalém e isso foi visto como um sinal de Deus sobre o sacrifício de Jesus. Nessa hora também, um guarda romano chamado Cássius recebeu ordem de enfiar uma lança em Jesus para ter certeza de que ele estava morto. E essa ferida saiu sangue e água, igual está escrito no Evangelho de João. Lembrando, João estava ali, vendo tudo. A água, na Bíblia, aparece várias vezes com sentido de purificação. Demorava mais? Demorava mais em quê? É porque eles demoravam pra morrer enquanto tava crucificado, boy. Tu é doido? Eles vão morrer por quê? Iam morrer de quê? Tu acha que eles iam morrer de quê, cara? Eles estavam lá
Eles iam morrer de sede e fome. Era essa, tá? Tu tava aqui exposto aqui, ó, o tempo todinho. Preso. Tu só tá preso, cara. E o sangue com sentido de vida. O sangue ali simboliza o sangue de um cordeiro morto. Em Hebreus está escrito que sem derramamento de sangue não tem remissão dos pecados. Já a água sempre aparece como purificação e batismo. Então, assim, esses dois elementos saindo separados de uma única ferida do corpo de Jesus é muito simbólico, né? É por isso que nesse momento o capiroto grita desesperado, porque com o sacrifício de Cristo a humanidade foi salva. O plano de Deus se concretizou e o dele falhou. O corpo de Jesus foi tirado da cruz e Maria segura ele morto no colo. Essa imagem foi inspirada na obra Pietà de Michelangelo. No vídeo de Cristo contra 25 ateus, ele usa o seguinte argumento: existe uma sequência de 132 coisas que precisam acontecer que haja vida. A chance de acontecer é de 10 elevado a 138. Na matemática existe uma explicação que diz que uma chance de 10 elevado a 50 é impossível. Dito isso, 10 elevado a 51 vezes é impossível. Outro argumento que ele usa é que o universo vem do imaterial, porque não tinha matéria. Sim. Não era espacial, porque não tinha espaço. Atemporal, porque não tinha tempo. É inteligente, por fazer essa sequência impossível. Mas diferente... Tô ligado. No caso, a causa do Big Bang é... Não, eu entendo. Eu já tinha visto, tipo... Um comentário que, tipo... Olha, o Big Bang aconteceu porque... É do jeito que tá na Bíblia, né? Antes tudo era escuridão. E que haja luz. No caso, a explosão do Big Bang... E a vastidão do universo. Da obra, né? No final da cena, Maria olha pra tela, ela olha pra quem tá assistindo o filme, né? Como quem convida a gente a sentir a dor. O Big Bang aconteceu, Barão. Que ela sente por ver Jesus morto. É um olhar sem julgamento, né? Por isso que incomoda tanto. Porque é como se a gente sentisse pela gente mesmo, sabe? Que a gente pode ter alguma coisa a ver com isso, de alguma forma. E pra quem tem fé, é isso mesmo. O fim. O fim tem um salto temporal, né? Da sexta tarde ele vai para o domingo de manhã. A pedra da sepultura rola sozinha e a mortalha que envolvia o corpo de Jesus murcha, como se o corpo dele sumisse magicamente. E na mesma hora Jesus aparece sentado, limpo, sereno, acabando de ressuscitar. A cena é toda silenciosa, não tem nenhuma fala, mas a gente entende que ele está se sentindo pronto para a próxima parte da missão. Nisso, Jesus se levanta e o destaca no buraco de prego na mão dele. Jesus ressuscita com o corpo todo recuperado dos açoites, mas as marcas do prego e a ferida da lança permanecem, como prova de que ele é ele. Curiosidade. Bom, a gente viu que o Jim Caviezel acabou se machucando algumas vezes durante as filmagens, né? Deslocou o ombro carregando a cruz e o raio caiu nele. Mas tiveram mais coisas. Durante as filmagens, ele teve crises de enxaqueca severas, teve hipotermia e pneumonia. Os médicos alertaram Mel Gibson e ele chegou até a sugerir que o processo fosse menos bruto, mas o Jim Caviezel fez questão de seguir em frente do jeito que estava. O Jim chegou a dizer para o Mel Gibson: isso que está me acontecendo é entre mim e Deus. Vamos em frente. Se eu tiver que partir, não terá sido em vão. Não há nada melhor para mim do que dar a minha vida por Jesus Cristo. A cena da crucificação levou 2 semanas até ser concluída, só que o perrengue mais perigoso foi na cena que suspenderam ele na cruz. Era inverno na Itália, né, onde isso foi gravado. Ah, mal frio. 4 graus negativos. Vi, muito frio. A hipotermia que ele sofreu, o inimaginável aconteceu. Outro raio caiu no Jim durante essa gravação. Cara! Que é insano. Não é possível não, cara. Bom, espero que vocês tenham curtido essa mega análise. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, o que vocês acham desse filme. E deem sugestões para mais filmes nesse quadro. Obrigado por isso. Boa Páscoa para todos vocês. E até a próxima. Valeu. Fui. Caramba, editor, eu tô realmente... Gostei, mano. Emocionado com isso, cara. Difícil continuar. Vamos lá. Brabo apenas. Muito bom, mano. Muito bom. Que série, viu? Que série. E que análise. Muito bom. Muito bom. Inclusive tem um vídeo do JJ que eu tinha salvo pra mim ver também. Que também tem algo a ver com religião, mas ele é grande. Ele é bem grandinho. Aí eu não tinha visto não. E é só quando poder ter um tempo, né? Que tem muito... Atualmente a rapaziada tá patrocinando muita coisa. Mas foi um bom vídeo. Gostei, mano. Foi bom.